Vamos lá, está iniciando aqui. Bem, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao nosso palestrante, agradecer aos demais palestrantes que aceitaram participar desse ciclo de webinários. É bastante importante para a gente poder recebê-los aqui, e uma felicidade bastante grande também. Seria melhor poder abraçar pessoalmente, mas é o que temos para o momento, não é? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao pessoal que dá o apoio, o auxílio, não só na divulgação, como também na gravação e transmissão desse webinar. A Gabriela, a Gabi do mestrado, que dá todo o apoio na rede social, fazendo a divulgação. Ao Rodrigo, que alimenta a página do PGCM com o webinar, depois com a disponibilização dos vídeos. A Thalita, que cuida da transmissão ao vivo. A Mayra, lá da AGCOM, que faz toda a parte gráfica, né, para a gente fazer a divulgação. Ao professor Giuseppe, ao professor Cauê, que colabora aí na organização do evento, e aos demais que estão participando aí a cada sexta-feira. Toda sexta-feira estamos aqui às 17 horas MS, né, todo mundo que dedica um pouco do tempo para participar aqui conosco, tá ok? Então, eu passo agora a palavra ao professor Cauê para introduzir o nosso palestrante, e eu vou solicitar aos demais que desliguem as câmeras e os microfones para a gente não ter problema de conexão. Bom, obrigado, Cícero. Gostaria de agradecer o professor Norberto Lopes, que aceitou colaborar conosco com esse primeiro ciclo de webinários em parceria do Programa de Química com o Programa de Ciência dos Materiais. O professor Norberto é doutor em Química pela USP, membro titular da Academia Brasileira de Ciência, professor titular da USP de Ribeirão Preto, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos e da Central de Espectrometria de Massas de Micromoléculas Orgânicas. É membro associado da Sociedade Brasileira de Ciências Farmacêuticas, Sociedade de Espectrometria de Massas, SBQ, Sociedade Brasileira de Farmacognosia, é membro da American Chemical Society, Society for Medical Plant and Natural Product Research e Fellow da Royal Society of Chemistry. Da Royal Society of Chemistry. É editor da Rapid Communication in Mass Spectrometry, Planta Médica, Scientific Reports e Omega, da ACS. O professor tem mais de 440 publicações, bolsista Produtividade e Pesquisa CNPq nível 1A, e segundo o Lattes, o professor, provavelmente ainda não atualizado, né, professor? Tem um fator H elevadíssimo, fator H 41. E o mais interessante de tudo isso é que o professor respondeu o nosso convite em poucos minutos, prontamente. Professor Norberto Lopes, conhecido como professor Betão, de uma simpatia ímpar. Muito obrigado, viu, professor? Fique à vontade. Cauê, obrigado pela apresentação. Acho que essa menina atualizaram meu Lattes, então. Falei para você que não estava, mas tá. Ainda bem que eu tenho umas que cuidam de mim aqui, porque eu sou um atrapalhado mesmo. Bom, obrigado ao programa, tá, da gente poder falar um pouquinho aqui. Eu acabei, nesses últimos minutos, diminuindo um pouquinho o tempo da palestra, né? Eu estive participando de uma discussão ontem sobre estratégias de webinar e tarará, e aprendi uma que eu não sabia, que o bom webinar ele não deve passar de 30 minutos, não deu tempo de eu cortar para 30, né? E a ferramenta maior que o webinar nos proporciona hoje é a discussão, que o pessoal perde a vergonha e aí fica no chat fazendo pergunta. Então a gente pode discutir o que vocês quiserem, tá? Depois. Eu vou passar para o modo de apresentação aqui, então. Vamos lá. Deve ser esse aqui feinho, que na tela aparece. Isso. E agora... Isso vai e volta. Perfeito, professor. A gente já vê a apresentação. Quem não está vendo a apresentação sou eu, mas agora eu estou, tá? Vocês estão vendo meu mouse? Ou não? Sim. Tá, beleza. Sim, estamos aqui. Porque esse sisteminha aqui, às vezes ele não deixa você usar o modo laser. Eu vou tentar mais uma vez, para ver se ele vai deixar. E aí nós já começamos. Às vezes tem dia que ele resolve deixar, tem dia que o Google Meet não deixa. Está gravada, então não quer deixar, então vamos na raça. Então eu queria agradecer de novo um pouquinho, né, falar que a gente trabalha
no Núcleo de Pesquisas em Produtos Naturais Sintéticos, né, onde a Denise já teve o prazer de ficar por um período, que está aí nos assistindo. E ali nós desenvolvemos diferentes áreas de pesquisa. Ele nasceu, esse núcleo, em 1968, tá? Exatamente o ano que eu nasci. Eu tenho 52 anos, aí você imagina. Então, esse é um dos modelos antigos ainda da universidade. São várias pessoas em comum, trabalhando em um ambiente onde tudo é compartilhado. Reagente, solvente, equipamento, né? Hoje nós somos em 6 docentes. E eu comecei trabalhando ali com fitoquímica, com questão de plantas medicinais, trabalhei um bocado aí com plantas tóxicas, que hoje eu não vou mostrar nessa apresentação para vocês, mas principalmente com carambola, né? E hoje eu vou focar um pouquinho na análise por espectrometria de massas, até porque esse hoje é meu background mais forte, né? Mas eu vou começar dessa vez, né, por um contexto um pouco mais histórico, né? Eu fiz essa reflexão há coisa de uns 15 dias atrás, e eu vou voltar porque, como eu sei que é muito aluno, eu quis manter. Então, basicamente, eu cheguei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas para fazer minha graduação em 1986, né? Parte da turma que está escutando aí não tinha nascido. Fazer farmácia, né? E quando eu cheguei, a minha história é engraçada, porque eu queria ser biólogo. E na época que eu fazia colégio, existia um sistema de treinamento de alunos de colégio. Eu tinha feito estado, né? Colégio público, no meu ginásio. E ali eu participava desses fóruns, né? Então, quando eu fui para fazer vestibular para biologia, a professora da biologia falou: não, você não vai ser biólogo, não, você gosta um pouco de química, você vai fazer outra coisa. E aí, eu fiquei perdido, como todo vestibulando, fazer farmácia na USP, veterinária e agronomia na Unesp, biologia na Unicamp, falei, vai que, né, que eu tenho que ser biólogo mesmo, e mais umas tantadas por aí. E o primeiro resultado que saiu foi a farmácia, e ali eu fiquei. Só que no meu primeiro estágio na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, eu fui trabalhar com cobra, né? E a parte que eu mais gostava é que eu me candidatei para ser voluntário para capturar cobra em campo, né? Sorte que eu não estava com você, hein, Denise? Senão eu já tinha pego as jiboia tudo que você viu ontem, no Cerradinho. E eu comecei a trabalhar com glicemia de cobra, né, de répteis. Por que você vai falar isso? Né? Ribeirão Preto tem uma tradição muito grande. Você teve o Sérgio Ferreira aqui, que do veneno da Botropos, da jararaca, né, saiu o protótipo que deu origem ao captopril. Então, Ribeirão tem uma história muito grande com répteis. E ali eu comecei a trabalhar com metabolismo, entender dinâmica de açúcar. Saí dali para concorrer a uma bolsa da FAPESP, onde eu fui trabalhar com metabolismo de carboidrato em Saccharomyces cerevisiae. Eu estou dizendo quando se estava descrevendo o sistema Regulon e Operon. Gurizada aí que acabou de fazer bioquímica na graduação, né? Então, imagina, eu fiz experimentos confirmatórios da existência do modelo. Hoje isso daí é o básico que vocês aprendem na graduação, né? Então, eu fiquei lá com a minha bolsinha FAPESP, mas, de novo, né, o que tinha daqui para cá a ligação é que eu estava tentando entender metabolismo, né? E aí eu terminei a minha graduação, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na Alemanha durante 3 meses, eu e alguns colegas daqui da faculdade em Ribeirão, a gente trabalhava no shopping, juntou uma grana, era um programa recém-criado, e nós fomos para lá. E eu tive sorte, consegui ganhar uma bolsa. Eu terminei a minha graduação na Alemanha, na Universidade de Tübingen, na Alemanha. E lá eu fui trabalhar com cultura de células vegetais. Mas fazendo o quê? Estudando metabolismo de novo, né? Então, na realidade, tudo isso daqui já estava sinalizando que o que eu gostava mesmo de fazer na vida era ritmo metabólico, né? E aí eu tive a oportunidade, eu comecei uma pós-graduação na Inglaterra, né? Depois eu muito jovem, eu tinha 21 anos, eu resolvi voltar para o Brasil e transcorreram algumas coisas e eu comecei a trabalhar no Estudo de Química, onde eu tive o prazer de conhecer a Fernanda, minha grande amiga que está aí também, né? E tentando trabalhar com cultura de célula. E eu sou filho de um químico orgânico, e sobrinho, meu padrinho é químico orgânico também. Eu sempre tentava fugir da química, né? Para poder ter uma identidade própria, vamos dizer assim, né?
e nunca tinha percebido que não tinha como, isso aí estava assinado no meu DNA, né? E chegando no Estúdio de Química em São Paulo, eu tive certeza absoluta que se eu quisesse entender metabolismo, se eu quisesse entender ritmo, eu tinha que saber química orgânica, né? E assim foi, assim eu comecei a trabalhar com fitoquímica, com cultura de célula, fiz o meu primeiro trabalho no mestrado, e no doutorado, o meu orientador, o Masayoshi Yoshida, e meu co-orientador Masu, me deram muita liberdade, e eu consegui montar um projeto piloto em campo na Amazônia para estudar ritmo biológico de uma espécie arbórea em campo. Primeiro trabalho sobre ritmo biológico de uma espécie arbórea feito no Brasil. E ali eu tive várias experiências, uma delas, né, trabalhando junto com os índios Wayampi, que me reportavam à época que a planta que eu trabalhava, o pajé, isso ainda não tinha CGEM, tá, gente? Então você podia trabalhar abertamente no Brasil. CISGEM agora, né? E eu tive um papo interessante com o pajé, que ele falou, olha, aqui a gente... Isso com tradutor, né? Porque eu não falo a língua Wayampi. Nós pegamos as folhas da virola surinamense, né, da Ucuba, e quando o pessoal tem crise de malária, nós colocamos eles no ritual e eles melhoram. Não sara, mas melhora. E o ritual, infelizmente, eu não tive como fotografar, uma coisa muito interessante, era uma imersão, uma panela de barro muito grande, e um outro negócio onde eles faziam uma fervura, que tinha uma cara meio de diabo assim, com 2 grandes orifícios de barro, por onde saiu o vapor. E a parte superior desses orifícios era um detalhe onde você conseguia encostar a cabeça. Então, na realidade, a pessoa acometida dessa febre, né, ela basicamente respirava, que era a maior parte do processo, né, diretamente o vapor que vinha desse cozimento da folha. Isso, óbvio, claramente remetia a algum constituinte. E aí nós fizemos um trabalho, aqui é um resumo disso, que eu na Phytochemistry, na época, né, junto depois com a atividade biológica, aliás, posteriormente depois da atividade biológica, onde nós tentávamos entender o ritmo. E uma coisa interessante é que o pajé falou, eu posso te falar que eu uso essa planta porque não interessa, né, pegar a folha, tem que pegar a folha na hora certa, senão você vai ter problema. E se a gente olhar aqui, esse gráfico é um gráfico resumido, né? Nós colhíamos folhas durante o ano todo, às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e às 9 da noite. Óbvio que eu não pude fazer essas coletas estando na Amazônia, né? Depois nós fizemos um projeto piloto desse no Cerrado, aí sim eu pude fazer, mas na Amazônia não, eu não tinha como fazer isso. Então eu tinha um parceiro na Amazônia, finado Rui Quaresma, que já nos deixou, e ele que fazia essas coletas, né? Ele trabalhava numa vila no Combu, no Furo do Combu. E se vocês olharem aqui, olha que interessante, se a gente olhar para monoterpeno, né? Primeiro que, se a gente for pensar em dinâmica na floresta amazônica, quando você olha para uma árvore na floresta amazônica, você tem que pensar no ambiente que esse camarada está, né? Então, vamos lá, você tem uma ligeira guerra. A população de insetos e de outros pequenos animais que vivem na base das árvores é completamente diferente dos que vivem no topo das árvores. Tá? E você tem uma infinidade de plantas florindo ao mesmo tempo, você tem uma competição enorme para isso tudo, tá? Mas, quando então você está na época da florada, que é aqui, você tem um disparo dos monoterpenos, tá? E que são, muitas vezes, os responsáveis pela atração, né? Normalmente, a atração de inseto, elas ficam em substâncias com poucas moléculas, né? Com poucos átomos de carbono. Mas olha que interessante, ó. Aqui você não percebe bem, mas aqui, ó, quando ainda você tem uma produção razoável, que é um pouco antes da florada, você percebe a produção começando a biossíntese alta, esquenta na Amazônia, né? Essas folhas abrem estômago, porque todo mundo sabe o tanto que elas liberam de umidade para o ambiente, né? Olha aqui a abertura de estômago, né? Então, ou seja, você está perdendo, não é que você deixou de ter, mas você está perdendo e você não tem necessidade de retornar esse metabolismo muito rápido, e depois vai. Aqui esse ponto de ligação ele não existe, né? Foi só para ficar bonitinha a figura. Esse é um processo de um ciclo, isso lógico, tem várias repetições, tal. Aqui é só um desenho para não ficar poluído. Então você tem um nível que ela mantém de biossíntese, e aqui você vê o decaimento da abertura do estômago. Aqui você tem uma substância que é alucinógena, tá? E olha aqui que interessante. Ela passa pelo sistema da fenilalanina. Então a fenilalanina monaliase é importante nessa via de biossíntese.
De manhã tem menos, o sol está nascendo, você aumenta a biossíntese e volta. Tá? E aqui eu tenho os sesiterpenos. Que interessante. Quando nós estamos na época da florada, você tem um disparo, reparem que ela precisa manter o nível, então repolariza, abre o estômago, aumenta a biossíntese para manter. As outras duas continuam com um nível muito baixo. Quando chega a época da frutificação verde, qual o problema na Amazônia? Na Amazônia, você tem os pequenos frutos, você tem época de chuva, muita umidade. Então, uma das coisas que você espera encontrar nesse momento seriam algumas substâncias um pouco mais com atividade antimicrobiana, ou antifúngica, principalmente, né? O famoso bolor do fruto. E aí você percebe que tem uma inversão total, você tem um acúmulo preferencial de sesiterpenos, e aí o que nós fizemos foi fazer um ensaio biológico disso aí tudo, tá? Tanto para a questão ecológica, que era o meu interesse inicial, mas também porque eu fiquei com aquela informação do pajé na cabeça. Óbvio que se eu pegasse a folha aqui para dar um alucinógeno para o camarada durante uma crise de malária, eu realmente ia fazer uma burrada enorme, né? Aqui não ia acontecer muita coisa, a não ser ele ficar cheiroso. Mas aqui nós conseguimos isolar, identificar um sesquiterpeno que inibe a síntese do olicol, que seria o colesterol do parasita, e aí sim, ele não chega a matar, mas ele diminui muito a ação, né? Ou seja, você tem um efeito de redução do processo. E aí totalmente condizente com o que o pajé, né, o que o pajé reportava que os espíritos haviam ensinados para eles. Eu não vou dizer que sim nem que não defendo nada, eu só acho que foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? Mas se vocês repararem, a dinâmica, o índio, como ser humano, ele se utilizou de uma dinâmica que tem a ver com comportamento. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu teorizei em 1994, 5, sei lá eu, né? Jovem ainda, que você olha para isso tudo que eu falei para vocês com um olhar mais romântico. Mas isso já mostrou para mim duas coisas. Primeiro, só consegui fazer esse trabalho porque existia cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas, tá? Então eu percebi ali que, opa, não adianta só eu saber química orgânica. Eu vou ter que saber espectrometria, né? E isso começou a me chamar a atenção. E a pergunta que vinha por trás disso, eu vou tentar, com uma brincadeira que eu tenho feito bastante, transpor vocês a isso. Quando a gente pensava, ou no tempo do meu pai, quando se falava em fitoquímica... né? Professor, perdão, desculpe a interrupção. O senhor poderia colocar no modo de apresentação? Uai, para mim tá, para vocês não tá? Para mim não, para os outros colegas está? Tá? Agora está. Sim. Então tá bom, melhor assim, ótimo. Tá? Bom, então eu vou voltar aqui, ó. Só para ver se vocês conseguiram enxergar outra vez. Então aqui, ó. Esse camarada aqui sou eu, tá? Tem cabelo. Eu não tenho mais, mas eu tive, juro para vocês. Tá? Então tá aí, vamos olhar aqui, ó. Do meu pai, vamos dizer assim, não tem que colocar para ele. Você tinha como essa foto. Você tem a química de um determinado ponto, tá? Ou seja, na realidade você está vendo a química só nessa dimensão. Agora, se vocês fixarem o olho nessa bromélia e eu colocar um efeito sonoro, eu estou fazendo com que vocês tenham um outro sentimento. Parece que cria um efeito de profundidade, mas não é, porque você está estimulando outra parte da sua cabeça. Tá? E o que eu quero com isso? Eu quero com isso remeter vocês para uma questão que eu acho extremamente importante. Nós tivemos um momento, e temos, tá? E toda a ciência, ela coevolui. Não existe nenhuma coisa que é melhor que outra. Existem diferentes desafios. Um dos desafios que fica muito na minha cabeça é que o professor Otto, que a grande maioria dos jovens talvez não conheçam, mas que foi seguramente um dos maiores químicos de produtos naturais que o Brasil já teve, né? E naquele momento que eu estava chegando no estudo de química, o professor Otto estava saindo, e você tinha pessoas incríveis, como você tinha o Otto, com toda essa visão, e ao mesmo tempo você tinha, por exemplo, Lídia Franca Roque, que vinha com um turbilhão de conceito de química, de análise de mistura, que era uma coisa bonita de se ver, né?
um momento que enfervescia a ciência ali, ele dizia o seguinte: quando a gente ia discutir alguma coisa de atividade biológica, ele sempre tinha uma resposta pronta. Ele falava assim: quer usar a natureza? Primeiro entenda. Né? Não é exatamente com essa palavra, até porque ele era um lorde, eu não, né? Mas era esse o recado que ele nos passava, ou passava para aquela geração. Eu peguei pouquíssimo tempo com ele, deu para ter um artigo junto com ele só. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o grande desafio da atualidade é a gente tentar entender essa dinâmica. Tá? Tentar entender como esses espécies vão estar. Porque, na realidade, o conceito de yin e yang, que eu gosto muito, de equilíbrio, tá? Ele está embutido por trás de toda essa química. Significa o quê? Uma mata dessa, como eu mostrei ali o desenho dos índios para vocês, daquele metabolismo todo mudando, ele é dinâmico. Nós estamos o tempo todo buscando equilíbrio. Tá? E aí nós estamos falando em equilíbrios de mata, de floresta, de plantas, interações das mais diversas possíveis, né? E aí é aquilo que eu falei, essa frase clássica do Otto, né? Que se você quiser, né, primeiro você precisa entender a natureza, né? Como o funcionamento da natureza, para depois pensar em usar, né? E eu gosto muito da frase do Prêmio Nobel, que as pessoas têm uma resistência muito grande da ideia, mas é só química, tá? Essa do Roger eu acho fantástica, essa frase dele. Não que é só, mas assim, ou seja, você tem que entender química, você tem que aprender química para poder fazer essa correlação, tá? Seja a química em qualquer dos níveis. Pode ser química desde o GEM até a química de produtos naturais, mas todas elas são químicas que nós vamos ter que interagir e fazer com que isso venha nos dar uma chance. E aí, nos anos 2000, foi quando a gente conseguiu começar a racionalizar essas ideias, né? O Carlos Carolo fez esse desenho para mim e para o Globo, que ficou muito conhecido no Química Nova, é um dos artigos meus mais citados na literatura, é essa revisão aqui, acho que por causa dessa figurinha que o Carlos Carolo fez de presente para nós, nem está no artigo, coitado, né? Deveria estar, porque essa figura é mais famosa que o artigo, eu acho. Mas o que interessa é que isso daqui já era um primeiro rascunho, já como professor, aonde eu tentava trazer a ideia da importância da gente se dedicar um pouco mais a isso. E aí, eu fui tentar pela primeira vez trabalhar com a racionalização de mutações, aí usando modelos de micro-organismo, não de planta, porque é muito mais fácil, né, para entender metabolismo secundário. E aí eu tive a sorte de encontrar esse camarada aí, James Stoughton, na Universidade de Cambridge, no departamento de Química, esse aqui é o departamento de Química da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, aonde ele tinha uma posição para alguém trabalhar com espectrometria de produtos naturais para auxiliar a análise desses sistemas. Ele estava fundando, naquele momento, ou tinha acabado de fundar uma empresa que chamava-se Biótica, hoje é enorme, né, que trabalha com exatamente mutações, controle, determinação estrutural de antibióticos ionóforos por espectrometria de massas. Então, esse camarada, para mim, era uma mão na roda. Eu falei, preciso fazer o pós-doc com esse cara, porque ele tem interesse de estudar metabolismo com foco comercial, não tem problema nenhum, mas ele tem um instrumental, e na época, um dos maiores laboratórios de espectrometria de massas na Europa. Né? E eu fui trabalhar com espectrometria de massas, principalmente de monensina, né? Mas aprendendo os fundamentos da química em fase gasosa. Nesse momento, para mim, era muito claro. Para eu chegar aonde eu queria, que era estudar relações, interações, nem existia a palavra metabolômica ainda, né? Eu tinha que saber, eu precisava aprender química orgânica, para valer, e química orgânica em fase gasosa, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a maior parte do público aí é estudante, né? Então eu estou dando esse seminário desse jeito para falar para vocês, estudem química orgânica e as outras químicas, tá? Porque sem isso, ou com isso, vocês vão poder conseguir fazer um pouco de diferença, tá? Esse aí é o trabalhinho do Globo. Chegando no Brasil, logo que eu cheguei no Brasil, eu peguei esse maluco aí, o Ricardo Vessec, para orientar, né? E a ideia, então, era criar modelos de química computacional para que nós pudéssemos começar a entender as reações em fase gasosa. Até aquele momento, pequenas moléculas em electron spray
porque agora eu já estou mudando de assunto, esqueci de falar isso antes. Ou seja, antes eu estava falando para vocês em cromatografia em fase gasosa. Mas cromatografia em fase gasosa, que a ionização é por aí, é excelente, é a técnica que eu mais gosto, mas ela é limitada, né? Ela vai permitir você analisar só o que é volátil e termoestável, né? Ou você tem que fazer derivados, e aí é complicado às vezes, né? Já o electron spray, ele permite você analisar substâncias não por volatilização, mas por vaporização agora, então você consegue analisar quem é termoestável, né? E substâncias polares. Só que se conhecia muito pouco dessa química em fase gasosa. Então eu estava lá com o Stalto aprendendo química em fase gasosa, e vim para cá e o Ricardo Vessec, nós começamos a trabalhar junto. Dá para ver que o menino é muito produtivo, né? E basicamente naquele momento o nosso interesse era entender sítios de ionização, saber onde é que acontecia a transferência de carga, fazer racionalização das possíveis reações, dos mecanismos que poderiam acontecer, trabalhar com química computacional, cálculos de energia, de estado de transição, para a gente poder criar um mapa do que estava acontecendo com toda essa química. Isso daí foi andando e culminou em 2016 com o convite da Royal Society of Chemistry para que a gente escrevesse o primeiro compêndio sobre as reações em fase gasosa. E acho que é o único ainda. Tem uns dois que são resumidos, né? Mas assim, um compêndio de todas as reações, ou de quase todas, né? Que você encontra em produtos naturais e em espectrometria de massas, esse foi o primeiro. E aí eu contei muito com o Daniel, que é ex-aluno aí de Campo Grande, né? Ele teve aí fazendo graduação e mestrado, fui da banca dele, menino brilhante, agora está na Alemanha. E com o Miller, que foi um dos primeiros carregadores de piano nessas reações, junto com o Ricardo Vessec. Então percebam que, olha, eu estou falando muito em química para poder chegar aonde era o meu sonho, lá atrás, né? Que eu comecei a falar para vocês das cobras e do trabalho lá do doutorado. E o que eu queria e que quero e que gosto é tentar entender metabolismo, ecologia, né, função de metabólito secundário. E entendendo isso, tentar usar para atividade biológica. Então, exige um caminho interessante. E aí a gente aprendeu. Nós aprendemos também nesse caminho, nesse percurso, que nós não tínhamos que pensar, quando molécula pequena, só nas reações de fragmentação. Naquele momento, a gente ficou assustado porque nós começamos a ver que existiam substâncias que tinham reações no capilar, tá? E aí foi o doutorado da minha esposa, né? Imaginem vocês, na época não era, né? Mas já éramos namorados, eu co-orientei, não era um serviço fácil, era mais fácil entender as reações, né? E aí nós fomos trabalhar, esse é um resumo, basicamente, a gente percebeu correlação entre, usando diferentes modelos, como carotenoides, xantofilas, que são polienos oxidados, né, do tamanho dos carotenoides, e retinoides, que normalmente possuem metade do número de conjugações que as xantofilas, né, mas também oxidados, e começamos a estudar efeito do potencial de oxidação aplicada em polienos e presença e ausência de heteroátomos, e aí nós conseguimos entender hoje, com muita clareza, que você tem reações redox que acontecem na fonte e que isso muitas vezes dão interpretações errôneas para nós. Já sabemos até hoje que existem reações cruzadas, né? Isso é interessante porque também dá para prever potencial oxidativo, né? Então, isso mostrando o desafio todo que tinha para poder chegar. E aí, em 2002, nós criamos a SEMO, né? A SEMO é a central que vocês escutaram aí no começo da apresentação, onde nós trabalhamos com essas micromoléculas. Essas daqui, esses quadrinhos bonitos aí na parede, são do tempo do meu doutorado, foi presente do Museu Emílio Gueldi, que eu fiquei durante anos com ele guardado e aí usei para decorar a SEMO, para ela ficar um pouquinho mais bonitinha, né? Então ali, hoje, nós temos condição de trabalhar desde a cromatografia em fase gasosa, que eu falei para vocês, até os estudos em electron spray e em molde. E aqui sim é que nós estamos trabalhando muito mais com produtos naturais, e aqui é que eu vou falar para vocês um pouco dessas interações, tá? Bom, um dos primeiros modelos que nós testamos foi a teoria de Borda, tá? Esse foi um modelo, um trabalho que nasce a proposta do teste da teoria em cima do doutorado do Gobo, que está aqui, escondidinho.
Segundo o professor Otto, ele dizia nessas conversas que de vez em quando ele tinha, ou nas palestras que ele ministrava, ele costumava falar o seguinte: toda vez que você for estudar uma planta, que ela tiver numa borda entre dois ambientes, ou seja, entre o Cerrado e a Mata Atlântica, ou entre um campo rupestre e um cerradão, ou uma mata de galeria e um cerrado, você provavelmente terá que encontrar substâncias químicas sendo amplificadas, porque ela vai ter que interagir com dois ambientes diferentes. Significa o quê? Ela interage com planta dos dois, com insetos dos dois, com micro-organismos dos dois. Então, ela tem que ter uma estratégia melhor. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, mas como lá no início eu falei para vocês que eu trabalhei um pouquinho com elementos transponíveis, com sistema Regulon, e quando eu fui para a Alemanha estudando cultura de célula, eu estudei muitos elementos transponíveis, essa parte mais de genética, então eu tinha um background pequenininho, genética, mas tinha. A minha hipótese sempre foi que, muito provavelmente, você deveria ter no DNA essas informações. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês que de vez em quando eu apanho muito, né? Tem muita gente que me bate, mas é só uma brincadeira. Então vamos pensar que o metabólito secundário é um fenótipo. Então, se for assim, fenótipo é genótipo mais meio ambiente. Logo que o professor Otto falava da teoria de borda, é que eu mudava o quê? O meio ambiente. Se eu tiver a carga gênica, eu posso ter uma expressão fenotípica expressa essa através de metabólito secundário. Bom, a primeira coisa que a gente percebeu foi, nós juntamos, a Thaís fez uma avaliação para nós no modelo oxidativo, né, para ver substâncias antioxidantes, e nós vimos que existia muito mais atividade antioxidante nos altos campos rupestres do que na borda, e a Letícia Lotufo, fazendo citotoxicidade, viu que nós tínhamos muito mais citotoxicidade nessa região do que na região de maior altitude. A planta deveria ocupar o campo rupestre, como esperado, e aqui era pouco esperado, a gente só conseguiu uma população. Quando vocês olham esse cromatograma, e esse é um trabalho velho, de 2007, o método e a publicação dele de 2010, mas eu mostro isso historicamente pelo carinho, né? Vocês percebem claramente que aqui onde você tem a maior efeito citotóxico, você tem uma diminuição da produção das principais substâncias de defesa da falsa arnica, que é essa plantinha que vocês estão vendo aí, da liquinófora, tá? Enquanto que na borda você tem uma amplificação dos compostos citotóxicos, tá? Então percebam que você tem sim uma resposta ambiental. E aqui são os flavonoides e os ácidos clorogênicos que eu falo já para vocês, nessa outra. Isso daí deu origem, né, na continuidade do laboratório, o Gobo terminando o doutorado, a Dayana chegando. A minha pergunta era, tá bom, mas eu reparei que tem uma substância ali que não está mudando, né? E quem não mudava, os clorogênicos, mas os clorogênicos eu tinha uma teoria que eu acabei apagando o slide que eu ia mostrar, tá, para ficar mais curto, mas eu falo só uma informação pequena. Eu sempre acreditei que os clorogênicos pudessem ser não só metabólito secundário, como metabolismo de macroestrutura. E isso num trabalho publicado no ACS Ômega. Tá? Então, eu não me preocupava com o metabolismo conservado deles. Mas no caso de você ter um flavonoide com metabolismo conservado, me chamava atenção. Pai, mas o que é metabolismo conservado? Metabólito conservado. É um metabólito que em todas as espécies que nós analisávamos de liquinófora, tem ele. Tá? Mais recentemente, que ainda não publicamos, eu revisitei várias amostras de eremantos também, que nós tínhamos no laboratório, e ela está lá do mesmo jeito. E essa substância tem o nome de vicenina 2. E aí a Dadá fez um trabalho bonito, correlacionando, né, a latitude, longitude, e nós vimos que a vicenina estava lá, faça chuva, faça sol, e logo em seguida veio a Madeleine fazendo mestrado, e aí a Denise estava lá no laboratório conosco, a Denise estava me ajudando. Nós tínhamos intenção de analisar material de herbário, porque existiam alguns trabalhos na literatura dizendo da eficiência de conservação de metabólito em espécies de asteráceas em herbário, pelo sistema de glândulas que elas têm, né, de tricomas. E aí a gente foi brincando e foi analisando e foi vendo a tal da vicenina, né? E aí a Denise pegou esse desafio à unha, tá? Para começar, nas espécies de liquinófora, nós tínhamos substâncias de diferentes origens, né, que eram isômeros. Ou seja,
né? Nós temos de biossíntese mista, nós temos flavonoide de um tipo, flavonoide de outro tipo aqui, né? E eu não poderia me basear apenas na fórmula molecular. E aí eu não tenho tempo de mostrar aqui, mas a Denise fez um trabalho maravilhoso de racionalizar o fenômeno de ionização, né, do MALD nessas substâncias em flavonoides, compostos fenólicos, porque eles absorvem laser, então aí vocês imaginam a bagunça que é, né? E também a gente se preocupou em entender a fragmentação desses C-flavonoides. Conhecendo quem eram os íons, porque pelo MS eu não consigo separar esses três, mas pelo MS eu consigo falar quem é esse, quem é esse, quem é esse, tá? E aí, então, a Denise fez um trabalho maravilhoso. É meu xodó esse trabalho. Demorou para começar a ser citado, agora ele está indo, né? Mas é o verdadeiro xodó. O dia que a Denise teve o primeiro resultado, eu falava, é isso. Ela, não, Beto, não, fazer de novo, fazer de novo. Perfeccionista do jeito que ela deve ter feito umas 150 vezes, eu nem sei, não deve ter nem me mostrado metade, né? Mas desde o primeiro ela estava certa, né? E o que diz isso? O finado João Semir, que é esse grande cara que nos deixou há um ano e pouco, ele era e é, né, o maior botânico que trabalhou com liquinófilo, com essas arnicas da serra. E eu conheci esse camarada do tempo que eu coletava para o meu pai. Quando jovem, meu pai ia fazer coleta, ia para campo, eu ia carregar saco. Desde os meus 13 anos, eu carregava saco de planta. Eu ia para isso. E ele tinha uma paciência, eu era moleque, ele pegava as plantas, explicava uma coisa, explicava outra, né? E ele queria que eu fosse botânico. Não levei jeito. E ele sempre falou para mim, Beto, olha, é o seguinte, quando a gente ia para o campo rupestre, ele falava, olha esse campo. Quantas árvores você vê aí? Fala, quase nada, né, João? Não tem? Tem a tucaneira, tem o eremantus baixinho, tem a liquinófila. Ele falava assim, ó, esse solo é rico em alumínio, pouca água, porque chove muito, mas já entra, absorve, vai embora. A luminosidade disso aqui é um inferno, você vê que a gente tem que usar protetor solar toda hora, né? Não tem como essas plantas terem evoluído aqui, além das gramíneas, se não tiver um mecanismo de proteção contra o V. Tem que ter uma química aí, Beto. Eu falava, mas chefe, bom, tá aí. Fizemos os ensaios com a vicenina, óbvio que ela captura luz, né? Óbvio que ela tem um potencial antioxidante, antena, que nem os caras gostam de falar, mas o mais bonito é isso, ó. Esses são os outros flavonoides que tem lá. Eu acho que eles são mais randômicos. A Denise fala que não, que eles ficam aqui e ali, explica bonitinho no trabalho dela, mas eu acho meio aqui espalhado. Olha a vicenina, só no topo da folha. Ou seja, assim que ela é biosintetizada, ela é acumulada em uma camada de células logo abaixo da derme, onde você tem, então, uma proteção da luz ultravioleta. Esse artigo foi o primeiro trabalho que provou a existência de uma barreira química de produção de luz ultravioleta, né, que permitiu, muito provavelmente, o desenvolvimento dessas espécies no Cerrado, comprovando a teoria do Semir. A alegria desse homem, o dia que eu dei esse paper para ele, foi impagável. A cara dele. Eu fui para a Unicamp e levei. Não tem... Foi emocionante de ver, né? E aí você tem que escutar aquela assim famosa, né? O cara te dá um tapinha nas costas e fala assim, te disse, né? Isso que é legal de você trabalhar com os biólogos, né? Os biólogos têm ideias maravilhosas para você poder explorar, tá? Bom, mas tá legal. Isso foi crescendo, a gente começou a ter, e eu sempre acreditei o seguinte, e é aqui que eu quero chegar, né? Até agora a gente vem andando para chegar nesse ponto. Nós estamos chegando num momento que as ferramentas vão nos permitir criar protocolos, ou pelo menos buscar protocolos universais. Isso é um desafio muito grande, né? Quando você fala isso para muita gente ainda arrepia. Mas que nós pudéssemos, então, ter protocolos, desde análise de micro-organismo até um ser humano, passando por marinhos, por planta, para que nós possamos integrar dados. Porque a literatura tem muito dado, como eu gosto de dizer, enviesado. Por quê? Porque a amostragem de um jeito, de outro... E, gente, eu estou falando para um público que entende de química. Dependendo do jeito que você prepara uma amostra, você vai ver uma coisa. Se você pegar a mesma planta e preparar a amostra de outro jeito, você vai ver outra. Né? Só estamos falando em polaridade solvente, tá? Então, uma das
das estratégias que a gente tem feito foi agora começar a trabalhar mais com preparo de amostra. E tendo um protocolo de preparo de amostra, a gente está trabalhando hoje na combinação de rede molecular, basicamente a gente usa o GNPS, mas tem outros, tudo que você quiser. Não gosto muito do modismo do pessoal falar que o GNPS vai lá identificar, não. Esses programas fazem anotação. A anotação pode ser ouro, prata, do jeito que você quiser, mas ele anota, ou seja, ele está te falando assim, ó, pode ser isso. Ele não fala para você, é isso. Tá? Então a gente trabalha com esses sistemas. Jamais abandonei a química em fase gasosa, porque eu preciso dela para validar possíveis espectros e coisas assim. Então a combinação da teoria de química em fase gasosa com uma boa amostragem de diferentes organismos, aplicando o conceito de rede molecular, porque rede molecular é excelente para organizar dado. Estando os dados organizados, a gente vai trabalhar com determinação estrutural e compreensão de metabolismo. Esse aqui é o artigo mais recente que nós publicamos, onde a gente tenta, então, fazer essa integração e focamos em flavonoide, para poder fazer a coisa andar. Tá? Então, aí nós estamos trabalhando dentro dessa vertente. A referência aí não está completa, está só o DOI, mas tudo bem. Tá? Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito, né, ou eu pelo menos tentarei trabalhar com a uniformização de protocolos para poder integrar plataformas de metabolômica. Tá? Nós publicamos essa ideia num trabalho de revisão de 2017, mas qual é o problema? Está aqui, ó. O maior desafio, gente, não é a máquina cara, não é a quimiometria. O maior desafio é preparo, amostragem. É aqui que tem o grande furo, tá? Então nós temos que pensar em como fazer boas amostragens e amostragens universais. Isso eu estou falando novidade? Não. O que o pessoal de atividade biológica mais fala no mundo hoje? Que boa parte dos dados da literatura a gente não pode comparar porque não seguem o mesmo protocolo. Vale para nós também. Então esse é o desafio. Na minha opinião, os dois maiores desafios que nós temos nessa área de metabolômica e da metabolômica pensando num futuro, né, para romper paradigmas e coisas assim, eu estou falando demais, né, gente? Eu me empolguei. A amostragem e o desafio da bioinformática, de preparo de amostra. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido, porque eu me empolguei hoje, estou falando demais. Tá? E eu vou dar 3 exemplos para vocês. Com inseto, que eu já falei de planta, um organismo marinho e uma perereca, que tem aí no Pantanal. Tá? Eu vou dar um pulo rápido, aplicando aqueles conceitos todos que depois aparecem no trabalho do Alan lá no Analytical Chemistry, e com as redes neurais do GNPS, nós aplicamos isso para entender química de colmeia, tá? E isso tem dado resultados maravilhosos. O Duque trabalha com isso, que é professor agora lá no Mato Grosso, né? E agora o desafio está sendo correlacionar essa química com os defensivos agrícolas, com a morte dessas abelhinhas, tá? Mas eu não vou, como eu já falei muito, eu vou dar uma puladinha rápida. E eu quero mostrar só mais um trabalho rápido para vocês, da D também, do Túlio, aonde, olhem essa rainha, eu não vou contar a história inteira, mas presta atenção que ela está oferecendo a cabeça para essas outras operárias cuidadoras aqui, tá? Por que ela faz isso? O Túlio, trabalhando com essas espécies, ele observou o seguinte: quando a rainha morre, aquelas cuidadoras passam a ovular. Até emergir uma nova rainha, elas vão produzindo ovos. Quando a rainha está viva, elas não produzem. Então tem que ter alguma barreira, né? E a barreira, a teoria é que fosse alguma substância química. E o Túlio fez o reconhecimento, eu já vou mostrar, tá na próxima lâmina, que eu aprendi a falar agora, não falo mais slide, que a minha mulher falava que eu era velho de falar slide. Próxima lâmina, né? E o Túlio não só identificou a substância, como ele fez uma correlação, né? A identificação está no artigo que eu vou mostrar daqui a pouco com a D, e esse aqui é da correlação entre toda a árvore dos parentes dessas abelhinhas na América do Sul e na Austrália. Mas o que interessa rapidinho nessa novela é que a substância era um alcano, né, linear, alguns deles um mais ativo, e aí a Denise teve um desafio danado de construir uma matriz à base de lítio, porque como é que você vai transferir carga para um alcano em fase gasosa?
Então a IAD teve a brilhante ideia de fazer esse sistema em lítio. Nós conseguimos litiar esses hidrocarbonetos e aí fazer MALDI imaging, mostrando, essa aqui é a cabecinha, tá vendo? Dá para perceber? Mostrando então que essas substâncias eram secretadas pela rainha, né, através dos ductos, e aí você tem a contaminação, e essa substância que inibe o ovário. Quando a rainha morre, não tem a substância, o ovário deixa de ser inibido, é como se fosse um anticoncepcional de abelha, e você continua. Tá? Vou mostrar o primeiro exemplo agora, onde nós trabalhamos com o passo seguinte da metabolômica, ou seja, metabolômica combinada. Tá? Para isso, eu trabalhei com a Letícia, numa proposta dela, Letícia Lotufo do ICB de São Paulo, antes do Ceará, onde nós trabalhamos animais, 2 animais marinhos, Palitoa variabilis e Caribiorum, tá? Em várias localidades do Brasil. Nenhum biólogo me convidou para coletar lá, só me deram química para fazer, né? Sacanagem. E nós queríamos entender a química. E aí, então, eu vou pular um pouquinho essa parte para ganhar tempo, mas basicamente o que se fala é que coral e os seus companheiros, os corais moles e companhia, são os animais que sofrem mutação e se adaptam mais rapidamente ao meio, tá? Mas por que eu estou dando essa informação? Porque eu quero só dizer que eu parti dessa premissa, eu acreditei que isso podia ser verdade, que eles poderiam estar sofrendo mutações em ambientes diferentes, e nós tentamos correlacionar todos os parâmetros do oráculo, ou seja, dessas regiões, os parâmetros de pH, salinidade, oxigênio dissolvido, silicato, nitrato, né, presença de clorofila que indica microalga, que faz parte da base alimentar desses caras, com uma estratégia de espectrometria de massas que pudesse dar um metaboloma mais completo. E aí a gente trabalhou com ionização por elétron, para ver os mais apolares, com elétron spray, com MALDI. Combinamos tudo isso aí, tá, para construir esses códigos de barra. Nós percebemos claramente que existia diferença entre as localidades e as populações nos ácidos graxos, mas era pequena. Percebemos que existia alguma diferença nos compostos de maior massa molecular, mas também não era um grande problema. E, em compensação, quando nós olhávamos os dados de LCMS, a fatia do metabolismo secundário, vocês percebem que segrega muito mais, né, vira uma baderna, você tinha, sim, uma diferença muito grande. E quando a gente fazia o agrupamento, para ficar mais louco, olha o que acontecia. Lembra do que eu falei lá atrás no trabalho de fenótipo, genótipo mais meio ambiente? Eu quase caí de costa quando a gente organizou o dado. Falei, será que pode ser isso? Porque a química de 2 espécies diferentes era mais parecida por região, ó, 2 espécies diferentes no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo lugar, as 2 espécies. Elas eram mais parecidas, a espécie Caribiorum, né, as duas, A e B, A e B, A e B, A e B. Significando o quê? Significando que quem determinava a química era o ambiente. Falei, ai meu Deus do céu, esse trabalho saiu no Kencom em 2018, e o passo a... Só um minutinho. Opa, aqui. E o desafio para nós foi tentar entender. E está aqui. Na realidade, o que acontecia é que, depois de todo o estudo, nós percebemos que os esqueletos básicos eram os mesmos. Então, ou seja, nenhuma das 2 espécies produziam novos esqueletos. A diferença estava no nível de oxidação das substâncias. Enquanto que nas águas quentes, que em teoria teriam menos oxigênio dissolvido, que não é 100% verdade para o litoral brasileiro, tinham até 8 átomos incorporados nos esqueletos, né, principalmente dos exteroides. No sul, você tinha no máximo 4. E aí eu não tenho tempo para discutir com vocês, mas tem uma outra teoria do Otto que discute evolução como capacidade de fixação de oxigênio, mas isso é uma outra história para um outro momento. Tá? O passo seguinte, que eu acredito, e é o que eu estou trabalhando agora, é a integração. Ou seja, vamos juntar tudo que a gente pode de ferramentas ômicas para poder discutir isso. E eu vou dar o último exemplo do trabalho que o Taboada vem fazendo com o Andrés e com o Julián, os 3 são argentinos, né? Encurtando a história, nós estamos estudando sinalização química em perereca, e aí nós estamos tentando integrar genômica, transcriptômica e metabolômica e proteômica, tudo num taco só, tá? Encurtando a história, uma das espécies tem luminescência, ela ocorre aí no Pantanal também, ocorre no Brasil inteiro, tá?
Nós fizemos um GNPS de todas essas espécies de diferentes grupos, né? E nós vimos que essa que tem luminescência, ela tem um metabolismo aplicando rede neural, lá o GNPS, tem um grupo de substâncias que só acontece em puncatos, né? E puncatos tem esse fenômeno. O dia que vocês forem para o Pantanal aí passear, levam uma lanterna de UV que vocês vão ver isso aí, tá? Ela fica no meio do aguapé e floresce, coisa mais linda, né? Aí nós trabalhamos com caracterização, isolamento, né? E chegamos à conclusão bonita aqui. A rã, ela tem o máximo de absorção que não é o que o olho humano enxerga, essa espécie, a Buona puncatus. E o que nós vimos é que a luz emitida na fluorescência da Lua, nesse cromóforo, é exatamente o que a rã enxerga, tá? E isso é muito interessante, porque é um outro tipo de verde. Daqui a pouco eu mostro para vocês que ela precisou se adaptar a ser verdinha para se esconder no aguapé para escapar de predador. E à noite, para ter um salto evolutivo na reprodução. Tá? Isso quebrou um dos dogmas da biologia, né? Esse trabalho foi capa do PNAS, foi destaque na Nature 2 vezes, foi até na Rádio BBC de Londres nós fomos dar entrevista sobre isso, porque quebrou um dos dogmas da biologia. Então isso mostrou assim, o impacto de um resultado desse, ou seja, o que não se esperava em termos de evolução. E hoje a gente já andou, já achou outras espécies que tem, e agora está chovendo trabalhos mostrando que outros animais superiores têm essa estratégia. Até 2017, não se acreditava que animais superiores terrestres poderiam ter esse fenômeno. E aí, então, nós continuamos trabalhando com a cor para entender tudo, né? E aí, esse grupo grande, que tem que ser verde para não ser predado, ele ainda evoluiu fazendo uma coisa maluca. Ele pega a biliverdina, todo mundo acho que já um dia deu uma pancada na perna e ficou roxo, a gente fala roxo, mas não é. O produto de degradação da hemácia leva a biliverdina é tóxica, a gente logo tenta se livrar dela. Essas rãs evoluíram com uma protease, foi modificada, nós descrevemos essa nova protease, acabou de sair, não tem nem 20 dias o trabalho publicado. Essa evoluiu para complexar com a biliverdina. A pele da rã é amarela, aqui está a proteína nessa região que não tem pigmento na cor, não está com biliverdina, nós traímos. Quando ela forma o complexo com essa proteína, essa nova proteína, a serpina, tá? Ali no anterior nós fizemos o transcriptoma também, né? E aí, quando forma esse complexo, a substância, primeiro, deixa de ser tóxica, segundo, ela emite no azul. Ué, mas a rã não é verde? Sim, mas a pele da rã é transparente e amarelo. Quando o azul combina com o amarelo, dá o quê? Verde, né? Esse trabalho acabou de ser publicado, foi capa também do PNAS, foi destaque na Science semana retrasada, né? Mostrando, então, pela primeira vez como integrar e combinar esse protocolo, né? Então, aí nós estamos trabalhando na integração desses dados e falta só falar da volatilidade. Por quê? Porque as rãs, então, evoluíram para produzir cor, para se esconder, para emitir cor, para poder acasalar e combinar isso com feromônio. Tá? E aí, nessa combinação com o feromônio, a gente tinha algumas substâncias que a gente esperava, tipo monoterpeno, encontrar nas rãs, ou SESC, porque a rã come inseto, que come planta. Então, nada mais esperado do que ter isso. Mas nós encontramos esses dois camaradas aqui que segregam, né, ou seja, macho e fêmea, e isso me chamou muita atenção no primeiro momento, meu e do Andrés, porque isso são substâncias de micro-organismo. Fazendo a proteômica das glândulas, onde nós encontramos essas substâncias voláteis, nós vimos que a rãzinha secretava na glândula todo dia, onde tinha a gente esperava um metabólito de micro-organismo, nós descobrimos que ela secretava um monte de peptídeo e esses peptídeos são antimicrobianos. Fizemos, então, um estudo da pele. Tem micro-organismo ou não tem ali? Tem, encontramos alguns. E descobrimos esse grupo aqui, que normalmente tem resistência a antibióticos peptídicos lineares. Bom, encurtando a história, percebemos que existia uma família de pseudomonas que você podia levar para o cativeiro, pro lado, a perereca não deixava de ter nunca, né? É uma nova espécie, fizemos o transcriptoma, fizemos o genoma. Quando nós fizemos o alinhamento, achamos o cluster 7 nessa bactéria, que produz o precursor da biossíntese dos possíveis feromônios, né? A transcriptoma indicou isso. Nós resolvemos, então, pegar os dados que ainda não publicamos dos peptídeos
e também os dados de possíveis metabólitos secundários. Encontramos uma nova classe de metabólito secundário nitrogenado, não posso chamar ele de alcaloide, que não é, né? Mas é nitrogenado. E essa nova classe, então, que a gente está para descrever agora, nós percebemos que a bactéria consegue quebrar isso aqui e libera um pedaço de aminoácido, tá? E quando a gente fez mal de IMAD de novo, olha lá, aonde estava a imagem do peptídeo, aonde tinha o micro-organismo, tem também um acúmulo da substância. E aí, nós colocamos as bactérias para crescer nesse experimento com o peptídeo, que não foi tóxico para elas, com a fonte de nitrogênio única sendo o quase alcaloide, que não faz nada para ela, pelo contrário, ela se alimenta dele, e o que ela devolveu para nós foi os feromônios. Então, esse trabalho, né, e um pedaço dele, a gente continuou, fizemos a síntese de alguns análogos desses peptídeos, e aí sim, agora, nós estamos com substâncias, né, muito promissoras, que são ativas contra várias dessas espécies resistentes. Isso aqui é tudo infecção hospitalar, tá? Então, aí, em resumo, para essa história que eu contei rápida no fim, vocês imaginam, né? Dentro da ranzinha, então, a gente encontrou os peptídeos, que servem para fazer a limpeza da glândula, ou seja, ele mata os outros micro-organismos, mas não mata o que ele quer, tá? Que está tudo ali em potencial. Os novos compostos nitrogenados que o sapo produz, ele usa para se alimentar, fonte de carbono e nitrogênio. Com isso, ele se reproduz, fica feliz, libera as substâncias que o sapo utiliza como feromônio. Então, foi o primeiro trabalho que mostrou uma simbiose completa. Quero terminar, então, falando que a gente tem trabalhado bastante na química de plantas. Da química de plantas, eu pulei para tentar entender um pouco mais de metaboloma. A espectrometria de massa permitiu que nós levássemos isso para um enfoque muito mais ecológico. Ao fazer isso, nós conseguimos agora encontrar outros ativos de formas mais racionais. E entendo que o desafio para vocês jovens, não mais para mim que estou velho, estou só brincando com isso aqui, é tentar trabalhar de forma integrada com as diferentes técnicas. Isso é o futuro, na minha opinião, tá? Mas posso estar errado. Agradecer meu grupo, isso é uma foto não tão nova, mas mostra aí que a gente gosta de... Agradecer os outros docentes do grupo que me dão suporte para ficar viajando e dando palestra, seguram a onda lá atrás. Agradecer quem paga a conta. Agradecer a SBQ, porque a SBQ tem sido uma casa de aprendizado para mim o tempo todo. E agradecer a Royal Society, que acabou de me dar esse prêmio de presente, que esse ano de 2020, todo lugar que eu estou indo, eu tenho que agradecer demais, que foi uma das grandes emoções. E agradecer esses dois pimpolhos aqui, a minha mulher, porque isso aqui para mim é tudo. Sem os meus 2 melhores projetos de pesquisa, não vai. Obrigado, gente. Desculpa que eu falei, me empolguei. No começo eu fiquei falando devagar. Nossa, professor, muito obrigado. Se o senhor quisesse continuar conversando, falando com a gente, tenho certeza que ninguém se incomodaria. Uma apresentação fantástica, linda, como a Fernanda falou que seria, né, no começo da apresentação. Nós temos tempo para algumas perguntas. Eu vi algumas inscrições. Giuseppe tem as anotações? Como sempre, começamos pelo Stefano. Tem como de ser assim, é? Sou inocente, professor. Opa! Tá me ouvindo bem, professor Norberto? Tô sim, pode falar. Professor, o senhor é fantástico. Obrigado, cara. Tanto como pesquisador, quanto pessoa. Meus parabéns. Uma das melhores palestras que eu assisti na minha vida. Senhor? Faz comigo não, que eu sou molenga. Lamento, eu sou muito sincero nas minhas manifestações. Bom, eu tenho 2 questionamentos, professor, que eu falei. Bom, primeiramente, como pode ser feita a relação entre uma ambientação alcalina com a evolução? Eu fiquei terrivelmente curioso para ouvir um pouco o senhor nesse aspecto, quando o senhor falou de disposição de oxigênio com a evolução. Eu sou um entusiasta disso, apesar de eu ser apenas físico, mas eu gosto muito de biologia, ciência, no caso. Essa é uma pergunta. A outra é, foi utilizado matemática na metodologia, na prova da teoria de Border? É uma pergunta que eu te faço. Se foi utilizado, de se imaginar. E a última, professor. Bioquimicamente falando,
Como se diferencia uma planta alucinógena de uma que não é? Só isso, professor. Aí, essa última você me apertou, você me abraçar. Vamos lá, matemática, que é mais fácil, que eu já comecei a chacoalhar com a cabeça. No começo a gente fazia alguns testes mais simples, né? Hoje não, hoje assim, eu não dou 2 passos num negócio desse sem falar com o Ricardo, que é o bioinformata e com doutorado em estatística, porque hoje eu tenho assim a clareza total que o experimento tem que ser projetado, o modelo matemático tem que ser desenhado antes do experimento rodar. Então, assim, isso é claro, senão você não consegue provar. Questão do alcalino com o oxigênio. Não fui eu que falei. O professor Otto defendia muito a teoria de... Ele até tinha uma teoria de herbacidade, depois transformou em algumas coisas de evolução, e eu até outro dia estava fuçando, tentando achar que da época do bloco 11, eu acabei herdando, que o Massu me deu um monte de anotação, umas coisas lá, tentando, até do Hipólito, tentando achar mais detalhes, tá? Mas o que acontece é o seguinte, se você olhar na evolução, agora vamos falar em macro, tá? Esquece até o tempo que a gente está na Terra, o ser humano, e todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Tranquilo, tem as questões das entradas de oxigênio. Em determinado momento a Terra estava mais exposta, depois teve menos exposta, e isso foi, sem dúvida nenhuma, um fator de pressão evolutiva. Tá? Realmente, faz sentido. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O que acontece é que a gente vinha, estou falando agora em escala de milhões, né, de tempo largo. Nós íamos num decréscimo, certo? As espécies evoluíram e estavam se acomodando, vamos dizer, num ambiente mais soft. Porque a pressão de oxigênio ela não é fácil. Né? Se você aumenta muito o teor de oxigênio na atmosfera, você aumenta muito o poder oxidativo. É verdade. Partindo dessa lógica, tá? E veja bem, tudo isso daí eu estou teorizando contigo, tá? Porque você não tem isso propriamente definido quando você fala, pelo menos o que eu encontrei até hoje. Você encontra pessoas que te dão um dado bruto. Em tal época tinha isso, quando foi lá no fóssil tinha aquilo, quando tem do petróleo você tem isso, onde você tem... Mas vamos pensar o seguinte, se isso foi verdade, a gente deveria ter, principalmente nas espécies de evolução, onde você teve um platô de base mais larga, vamos dizer assim, na curva de Gauss, uma capacidade gênica para você poder, no caso de retorno, incorporar. E aí, quando você pensa nessas viagens desses malucos, né, que aí dá para entender, quando o professor Otto descrevia a teoria de herbacidade ou de lenhosidade, e aí nesse período a gente foi se perdendo com esses termos, onde ele dizia que parte da evolução estava em fixar átomo de oxigênio nos esqueletos carbônicos, e no caso dele, em particular, em lignoides. Muito massa. Aquele trabalho do mar, né, o que você percebe claramente ali é o seguinte, não é ação de peroxidase específica. Quando os organismos estão numa pressão, olha que interessante, porque ali no Ceará você tem uma coisa danada. A água está quente, só que o oxigênio não está baixo. Então ali o que você percebe? Que os dois organismos, eles são parentes, mas eles não são a mesma espécie. Mas eles vêm de uma árvore ancestral anterior. Ao colocar aquela pressão, eles tranquilamente absorvem. Fixam. E fixam aonde? No metabolismo secundário. Porque se esse oxigênio chegar no DNA, é mutação. Se oxida, você vai ter problema. Então, eu estou começando a tentar entender, e ainda acho que eu sou bem sincerão também, acho que eu sou um burrão ainda no assunto. Tá? Eu estou começando a perceber que isso existe. Eu só ainda não sei como fazer essa amarra. Mas que esse processo, ele é, na minha opinião, diretamente ligado à evolução anterior. Não é que nós vamos evoluir para isso. Não. Essa evolução ela já ocorreu. Essa informação está lá. Alguns organismos podem, lá atrás, quando evoluíram, perderam. Aí outros 500. Como nós, talvez. Porque não sei se nós estamos preparados, Homo sapiens, para uma pressão oxidativa tão alta.
mas outros organismos na Terra estão. Tá? Não sei se fui claro. Eu acho que faltou eu te responder do super claro, professor. Bem lógico e condizente o seu raciocínio. Modéstia à parte, está distante da minha área de conhecimento, mas faz sentido tudo que o senhor falou, na minha opinião também. A última pergunta, professor, em termos de aminoácidos, estruturas primária, secundária, como que se diferencia uma planta alucinógena de uma que não é alucinógena? Essa é que eu falei que você me apertou sem me abraçar, né? Paciência, professor. Não sei, porque para mim é o seguinte, a planta só é alucinógena se ela tiver uma substância alucinógena. Ela pode até nem ser descrita como uma droga, vamos dizer assim. Sim. Mas se ela tem constituinte alucinógeno, eu, como químico, considero ela alucinógena. Ponto. Não sei te falar mais do que isso. Aliás, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tá? Não. Porque, veja bem, a L-licina, ela é uma substância que você come. Não é que ela é um alucinogênico que o cara vai chapar totalmente. Tá? Agora, se ela é ingerida durante o pico de febre, ela causa desconforto. É totalmente diferente da cocaína. Né? Então, assim, nunca parei para pensar, não. Acho que não tem problema. Tem cerveja para chegar nisso aí, viu? Não tem problema. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu vou esquecer as suas palavras de carinho. Jamais vou me esquecer da sua palestra. Poxa, obrigado. Obrigadão. Obrigado. Se esquecer, ela vai ficar gravada, tá? Você pode revisitá-la sempre. Professora Fernanda, com a palavra. Fernanda? De vez em quando está cortando aqui o som. Bom, Beto, pois posso chamar você de Beto, né? Aqui a gente está aqui, né? Eu sei que é uma coisa oficial, mas eu não consigo chamar você de Norberto, não dá. Bom, Beto, conhecendo você, né, como a gente conhece, aquilo que eu falei no início, eu já sabia que a sua palestra ia ser maravilhosa, né? E como realmente foi, né? E acho que todo mundo deve ter gostado muito, assim como eu, né? Você, como sempre, apresenta palestras fantásticas, trazendo temas sempre atuais, sobre produtos naturais, particularmente na área de espectrometria de massas, né? E com esse leque maravilhoso, né, de campo de pesquisa. Então, parabéns, mais uma vez, pena que a gente não pode tomar umas cervejas também para comemorar, né, essa sua apresentação. Mas eu tenho uma pergunta. Gente, você sabe que eu gosto daí, hein? Pois né? Você gosta. Pois então. Bom, só rápido, é uma coisa, quer dizer, não está diretamente relacionado com a sua palestra, mas você comentou numa parte da sua apresentação sobre reações redox que podem ocorrer na fonte lá da ionização por eletrospray, né? E a minha curiosidade, se você tiver como me mandar alguns artigos sobre isso, né, que eu gostaria de ler, porque a gente está com uma... Oi? Eu tenho até uma revisão disso aí, eu tenho uma revisão. Então, se você puder mandar para mim, tá? Porque eu estou com uma situação que eu acho que deve estar acontecendo isso, são os sesquiterpenos que têm, numa parte do esqueleto, um dieno. E a gente está com picos que aparecem no espectro de massa que leva a crer que está ocorrendo adição de oxigênio. A gente queria saber se isso é possível acontecer. No caso de dienos, né? É um sesquiterpeno, mas tem o dieno no esqueleto, né? Eu não sei se... Quer dizer, aconteceu isso em duas substâncias que têm a mesma situação, tipo o farneseno, sabe? E eu não sei se isso aí poderia acontecer. Você já viu alguma coisa assim? Eu já vi uma vez um problema de água, tá? A água não estava muito bem deionizada e com sobra de ferro. Foi o Dietrich Vollmer que mostrou isso, um alemão, que é editor do Rapid Communication. Ele mostrou isso uma vez na questão que ele trabalha com toxina, mostrando isso. Ele falou isso, não fui eu que vi, né? Eu vi ele falar. Que água com problema de ferro, e aí é esperado, o ferro entra no eletrospray, você aplica o potencial para dissociação da água. Quando você tem o ferro gera uma espécie reativa de oxigênio, reação de Fenton e aí adição. Tá? Mas foi a única vez que eu vi. Dieno costuma ser pouco para ocorrer a oxidação.
Tá? O que a gente sabe hoje é que normalmente tem que ser polieno para ter isso. Mas, verdade, eu já vi em quinona. Eu já vi em quinona, é verdade. Agora que você está falando, eu estou lembrando. Foi uma quinona de quem que era? Da Sofia. Eu vou olhar se eu acho de novo. Não sei nem se a Sofia publicou esse dado da Filô. Ela tinha uma quinona, uma vez estava dando um pau e vai saber por que fazia isso. Tá certo. Depois eu mando para você, a gente conversa aí por e-mail, né? Troca mais informações. Tá ótimo. Obrigada, olha, mais uma vez, parabéns, né? Um beijão bem grande para você. Obrigado, um abraço do amigo, hein? Obrigada, até mais. Até mais. Cauê, fique à vontade, meu caro. Obrigado, Giuseppe. Bom, professor, a palestra realmente foi fantástica. Eu queria só fazer uma fofoca. Como a gente está organizando, eu fico também no WhatsApp, né? E os comentários do WhatsApp foram todos de colegas pesquisadores falando, realmente é um pesquisador nato, é bonito de ver, é empolgante, viu, professor? E com relação, principalmente a empolgação, é que vem a minha pergunta. Eu vi que vai dentro da grande temática que o senhor trabalha, tem bastante coisa de quimiometria, deve ter muito de aprendizagem de máquina também, e isso me lembrou do tempo que, não faz tanto tempo, mas que as pessoas que faziam ou síntese ou eletrocatálise, síntese via eletroquímica, tentavam trabalhar ao mesmo tempo com DFT e dinâmica molecular, até o momento que não deu certo, e isso teve que existir uma ruptura. Então, quem ficou com a teoria, ficou com a teoria, porque não funcionava mais as coisas ao mesmo tempo, os mesmos grupos, né? E o que o senhor sugere, professor, para os jovens pesquisadores? Porque tem muita gente se debruçando sobre machine learning e eu tenho receio de que aconteça em detrimento da própria pesquisa desses especialistas de outras áreas. Qual que é a opinião do senhor, professor? Obrigado. Isso aí vai acontecer sempre. Ciência é um processo dinâmico. Você vai dar 2 passos para frente, 3 para trás. Depois, os 3 para trás você deu, você pulou 5 para frente. Eu não, né? O VSEC trabalhou muito com DFT. Né? Pô, para nós, com dinâmica, funcionou maravilhosamente bem. Tá? Só uma coisa que eu tenho com isso aí. A gente tem que entender que essas encrencas não são caixa preta. Tem muita gente que usa isso aí como caixa preta, ou seja, põe o resultado, põe lá, roda, sem validar, sem nada, sem checar, ter os resultados e sai usando. E o que eu falo para os jovens, eu falo do mesmo jeito que eu falo para o DFT, eu falo do GNPS, eu falo de tudo. Para de ser conformado. Ou seja, a máquina vem, ela te dá uma sugestão, gente. Máquina não resolve, quem resolve é a cabeça. Né? Interpreta dado, vai em cima, desenvolve. Toda ferramenta é útil, toda. Então eu não gosto que nem você falou, abandono o DFT. Não, abandona, daqui a pouco outra visita. Tá? Entenda o seguinte, ferramenta é para ser usada. Ferramenta não faz o serviço. Quem faz o serviço é o operador da ferramenta. E os jovens que estão nascendo, estão aceitando demais isso aqui. Ó. A sociedade está aceitando demais a ferramenta. Da política à ciência. Então o que eu falo para a gurizada é, questiona, gente, por quê, para quê? Né? Você não precisa ser o melhor cara de máquina do mundo. Você não precisa ser o cara que mais sabe teoria, você tem que ser o mais curioso. Senão, é só mais um. Obrigado, professor. Imagina. Norberto, eu tenho uma pergunta de uma pessoa que eu acho que está sem microfone aqui, que é a Giovana. Ela quer saber quais são os limites eu imagino que sejam os limites inferiores, né, das substâncias de baixa massa molecular que podem ser trabalhadas lá na sua central de espectrometria. Boa pergunta. Depende do que ela quer fazer. Isolada, a gente já conseguiu fazer uma vez ou outra com menor que 100, mas não é recomendado. Tá? Mas era um experimento pequeno, com lactona sintética, só o núcleo de 5, os trabalhos do Miller, colocava um derivado ou outro, para a gente entender efeito da carbonila e da ciclização. Mas em modelos que você tem tudo na mão muito controlado. Se não, o recomendado
Para máquina, é acima de 150 unidades de massa. Perfeito. Denise? Bom, primeiro eu queria parabenizar o Norberto. Eu não tinha nem dúvida que não ia ser maravilhoso, né? Difícil falar Norberto, né? Aí agora. Botei a foto que você gosta, para você não ficar bravo. Então, fiquei feliz, hein? É que ele não colocou, tem uma foto que ele coloca a minha, eu muito brava, a foto. Então, assim, Beto, é sempre muito bom e inspirador, assim, ver você falar, que eu acho que você consegue conectar muitas coisas então, assim, nos inspira cada vez mais. Vou aproveitar o gancho que a Fernanda tinha falado, eu estou estudando o Fenantreno, porque eu tenho uma teoria, até depois eu já ia mesmo te puxar, porque eu quero estudar algumas reações em fase gasosa, eu estou isolando para provar, eu acho que Fenantrenos acontece reações redox, e aí, quando eu tenho ou não a presença da dupla ligando os anéis, eu acho que isso acontece, e isso é super importante para caracterizar esses componentes em orquidácea. E aí eu estou meio estudando isso daí em orquidácea, eu vou te perturbar depois. Eu queria, assim, falar da evolução e aí fazer uma pergunta para você meio filosófica, assim, porque é uma coisa que também me interessa muito, que a gente tem uma técnica, né, no laboratório, que eu falo que de técnica ela não tem nada, porque a nossa técnica Amanda, ela é bióloga, fez mestrado, agora acho que está caminhando aí para o doutorado, não sei se ela está aí ouvindo, e ela também é super empolgada, assim como eu, a entender um pouco dos fenômenos que acontecem na natureza e explicar através de química, entender quimicamente. E aí uma das nossas coisas que nós gostaríamos aí acho que a gente vai em breve começar a estudar, é tentar estudar correlação de evolução de grupos de plantas a partir de metabólito secundário. Então, você tocou nesse ponto, porque a gente vê, por exemplo, componentes, grupos ricos de plantas que possuem derivados de ácido gálico, taninos, a gente vê baixa expressão de outros tipos de metabólito, então a gente acredita que isso está relacionado, sim, com a evolução. Então, a gente agora está ampliando isso. E aí, filosoficamente, porque, assim, sempre, como você falou, metabolômica, a gente sempre tem que cuidar, porque é uma foto daquele momento, né? E aí, assim, o que você acha num sistema ideal, se você fosse pensar, como que você estudaria a evolução desses grupos de planta numa maneira mais macro, para tentar ter uma visão mais holística, a gente entender essa evolução mais macro, e não, porque muitas vezes a gente pega trabalhos onde a gente analisa um grupo muito restrito e acaba inferindo várias coisas de evolução, olhando um grupo muito pequeno. Então, na sua visão, como que seria um trabalho ideal para avaliar essa evolução das plantas, dentro do grupo das plantas? Bom, você já até sabe a primeira coisa que eu vou te falar. Ideal não existe. Ponto. Esquece. O que a gente pode jogar de desafio para dar um passo para frente? Eu vou te falar o que a gente está fazendo com o Alan, tá? Com o Alan, para poder ter um negócio desse, ao invés de a gente pegar um grupo, nós pegamos um bioma. Pegamos a caatinga, que você deve ter visto já os negócios dele, tá? Aí, dentro do bioma caatinga, nós pegamos a Dani focada em fabácea, só fabácea, e o Alan rodando direto. E aí, o que nós estamos fazendo no momento das coletas, fazer junto índice de fotossíntese, emissão de luz, saturação de oxigênio, para que aquela fotografia daquele momento, ela não vá ser sei lá, como é que fala aí, que tu tira foto só da cara aí, fotinho, o retrato. Vai ter que ser um olho de peixe, uma grande angular. Quem que tá aí passeando aí? Bana a mão aí também. É o meu sobrinho Lucas, em casa é assim, né? Igual aquele cara dando entrevista na CNN, vai aparecendo uma criança assim atrás. Eu tenho um Luca aqui em casa que você sabe, esse nome aí não tem boi, não. É tudo arteiro, né? Um grande Lucão, um abraço. E aí, assim, eu acho que o mais viável para nós hoje é a combinação de técnicas. Diferentes ferramentas para que você possa restringir a amplitude da tua pergunta. Você vai abrir mais questionamentos e vai fechar a amplitude da pergunta. Para você poder começar a ter isso. Senão você não tem. E
voltar a pensar nos micro-organismos. Porque tem efeito padedel. Eu também tenho essa teoria, Beto. Eu acho que tudo reflete no micro-organismo. Acho que ele é muito mais importante na comunicação química do que a gente imagina hoje, sabe? Então, eu também tenho meio indo para esse lado de micro-organismo para tentar entender um pouquinho melhor isso aí. Tem uma outra teoria do Otto, a Fernanda talvez deve lembrar. Eu vi uma palestra só dele sobre isso, onde ele propunha que parte desses metabólitos secundários seriam hormônio-like, mas não de uma substância, de grupos de substância, fazendo como se fosse uma alavanca. Eu lembro do desenho até hoje, né? Mas isso ele já estava mais velhinho, que é outra coisa que ficou na minha cabeça, ver um desenho daquele. Uhum. Então, isso pode, não do que ele falava, mesmo porque naquele momento não tinha instrumental para fazer isso, mas na realidade pode não ser o que ele falava, das engrenagens dentro da planta, mas sim a engrenagem, como com a rã a gente conseguiu mostrar isso já. A engrenagem passando por um micro-organismo. E esse caso da rã, não tem nem o que falar. Também acho. Nem o que falar. Imagina, a rã produz o feromônio. A bactéria produz o feromônio para a rã. A rã alimenta e protege a bactéria. Por que a rã não faz direto aquele metabolismo? Porque aquilo não é específico. Aquela via metabólica não expressa animal. Só que separa do outro grupo inteiro, porque é muito específico. É chave de fechadura. Eu tenho um sonho de tentar aplicar essas coisas de microbioma em planta para a gente correlacionar também com esses metabólitos secundários, que eu acho que a gente vai tirar muita informação evolutiva com esse microbioma. Eu acho que tem muito a ver com esse microbioma. A gente nem começou a mexer com isso ainda. Então. Está sendo ainda. Ó. Vai dar muito samba ainda. Muito samba. É o meu sonho. Vamos lá. É bem mais nova que eu. Eu já estou mais olhando para os 60 do que para os 50. Então, ó. Não, mas é mais maluco. Não se preocupa não, que eu tenho ideias malucas, eu ainda vou te procurar com essas ideias aí de microbioma. Denise, vai fundo aí que você chega lá, viu? Você chega lá com certeza. Chega da certo e passa essa bicha aí. Nada, gente. Nada, Betão, parabéns de novo. Fico muito feliz mesmo de ouvir uma palestra tão empolgante e, assim, eu acho que é o reflexo até os alunos todos elogiando você. Ainda mais numa época, assim, tão complicada que a ciência vive, eu acho que ouvir tanta empolgação é sempre inspirador para todo mundo. Obrigada, depois a gente continua, porque eu quero conversar com você de microbioma. Lembra, eu acho que o André está aí, não sei se ele saiu, o André é meu aluno que está estudando aquilo lá que eu te falei de sexualidade em planta, eu quero partir para microbioma. Eu acho que isso tem a ver com a formação dos gêneros, né? Com a sexualidade das plantas. Então, é onde a gente está caminhando aí. Eu quero... Beleza. Obrigada, Betão. Bom, Cícero, eu não sei, eu acho que nós não temos mais inscrições. Não, Roberto, eu queria, em nome do... Porque na verdade, eu sou coordenador da pós-graduação em Química, né? E o Cícero é das Ciências dos Materiais. Então, eu acho muito interessante que alguém com a sua visão sobre o que é fazer ciência nos brinde com essa palestra, porque eu acho que, digamos assim, a forma de pensar de como um cientista aborda um problema, ela independe de qual é a área do conhecimento, né, que está sendo envolvida. Então, eu gostei muito da mensagem em cima. Eu acho tem muita gente aqui, eu não sei se você acompanhou o chat, eu acho que não deve ter sido o caso, eu fiquei de olho, muita gente elogiando, dizendo que foi muito inspirador, né? E é muito bom porque, na verdade, o ciclo de seminários que a gente bolou para esse semestre, o título do ciclo é A Ciência que Inspira. Então, eu acho que casou, assim, a sua apresentação casou certinho com o tema, digamos, o grande tema do ciclo de seminários. Então, eu, em nome do programa, tem muitos colegas meus, inclusive docentes aqui, que agradeceram. Eu queria agradecer mais uma vez a você pela disponibilidade e pelo brilhantismo dessa apresentação. Foi bonito de ver. Obrigado, pô. Não, isso aí, precisando da gente, falar para a gurizada sempre é bom. Então, podendo ajudar, pode contar comigo aí.
Joia. Chamaremos outras vezes, viu? O Cícero foi lá mudar o visual? Trocou? Eu fui dar uma aliviada no frio. Professor, eu faço minhas palavras do professor Giuseppe, realmente foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu espero que no futuro nós tenhamos a oportunidade de recebê-lo aqui na UFMS presencialmente, né? Porque tradicionalmente esse ciclo de seminário se encerra com um churrasco e uma cervejinha, né? Mas vamos ficar devendo para a próxima. O melhor pão de alho do Centro-Oeste. Não, é o do Brasil, hein? É o do Brasil. O melhor pão de alho. Então, eu agradeço imensamente a disponibilidade. Passo a palavra para o professor Cauê poder finalizar. Imagino, vocês já finalizaram. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, professor Betão, pela rápida resposta, por nos atender tão bem, de forma tão simpática e com uma apresentação tão brilhante, né? E com trabalhos tão fantásticos, né? Em revistas gigantescas. Muito obrigado, viu, professor? Espero vê-lo presencialmente em breve. Isso, grande abraço. Eu adoro tua terra, eu apareço aí. Só que antes eu paro lá com o Casão para tomar um em Dourados, que assim eu já chego pronto. Perfeito. O Casão gosta, né? Já deve estar tomando, não está nem aí, mas já foi tomando. Não, mas você está falando do Casagrande? É. Ele está aqui em Campo Grande agora. Está em Campo Grande agora. Você está agora? Não, de vez em quando eu vou para lá, né, Betão? Mas já fazem 6 anos que eu fui transferido aqui para o UFMS. Ah, eu esqueço, Casão. Então vai ficar mais fácil. Sim, vamos para lá. Tem muito lugar aqui para você tomar cerveja, hein? Eu quase não gosto. Eu também. Minha casa... O Betão, ele passa lá em casa que meu marido faz cerveja junto com o Carlos Carolo, né? Quando ele vem, ele acaba com tudo. Acho que teve uma vez que foram o quê? 40 litros? Não conta, Denise. O cara não me chama, Denise. Não atrapalha. Mas... O negócio tá bom, não me atrapalha. Não, pelo contrário. É mais um motivo para a gente trazer o Norberto para cá. Isso é bom para eles ficarem preparados, entendeu? Para o que o estoque... Mas você sabe que, assim, é Ribeirão que treina a gente, né? Então, o Ribeirão treina. Mas tá bom, gente. Brigadão de novo aí. E quando vocês vierem para Ribeirão, avisa aí que eu vou receber vocês. Perfeito. Grande abraço, professor. Boa noite. Se cuidem todos. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença. Boa noite. Um grande abraço. Até mais, Betão. Tudo de bom. Valeu, Razão. Valeu, Betão. Lembrem-se que sexta-feira que vem estamos aqui de novo, hein? Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau.